Olá pessoal, Zac aqui. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Gerlane. Pode aparecer. E o vídeo de hoje vai ser uma mistura de nostalgia e polêmica, porque a gente vai trazer esse caso dos celulares nas escolas e a gente vai falar um pouco da nossa época, como a gente se comunicava ali nos anos 90 e 2000. E pode ser que você nem saiba dessa polêmica e a gente achou bem oportuno esse momento para falar sobre esse tema. E aí, como surgiu a ideia desse vídeo? Na verdade, quem me deu foi ela, né? E eu tô precisando de um celular novo. Talvez eu compre um Samsung da vida para ajudar a fazer os conteúdos aqui do canal, tirar foto da gente, gravar as nossas viagens e talvez, quem sabe, no futuro a gente não faça um canal de viagem para compartilhar com vocês. E vamos pro vídeo. Para quem não sabe, foi aprovada uma lei em janeiro desse ano sobre o uso de celulares nas escolas. Então, essa lei número 15.100 de 13 de janeiro de 2025 e ela dispõe sobre o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino e educação básica. Ufa. Então vamos explicar para quem que vale essa lei e para quais tipos de escolas. Educação básica fala que vale para todos os estabelecimentos públicos e privados, ou seja, escolas públicas e escolas particulares. Então são todas as escolas da educação básica. E o que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ou seja, todas as idades escolares das crianças e adolescentes em geral. E aí a lei fala que ela tem por objetivo, dispor sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Já que ela fala sobre aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive aparelhos celulares, telefones celulares, então acho que a gente pode pensar que inclui jogos portáteis. Então, será que a gente pode considerar esses jogos também como proibidos? Eu acredito que sim. Por exemplo, o estilo Nintendo Switch e outros aparelhos eletrônicos que têm jogos de PC. Sim, a gente tem Nintendo Switch, que é um portátil bem popular aí no mercado, né? E também tem esses outros aí, o Steam Deck, o outro lá da Asus, que eu esqueci o nome, tem o da Lenovo e tem esses portáteis que rodam jogos de PC. Se a gente parar pra pensar, antigamente aí, quem é antigo, vai lembrar que existiam os Tamagotchis da vida. Então, será que isso também seria proibido? Eu tinha um, só que minha tia que cuidava dele, eu tenho que admitir isso, porque ela ficava acordando de madrugada pra dar comida pro pobre do bicho. Eu tive 2 Tamagotchis, dá uma saudade, uma nostalgia. Eu tenho vontade de comprar um pra mim até hoje, só que é caro. Aí eu não tive o original da Bandai, não sei aqui quantos sabem que tinha o da Bandai, só que ele era muito caro na época e praticamente não tinha no Brasil. As pessoas, eu acho que elas importavam. Aí eu tive um verdinho do dinossauro, que era o mais legal, e tive um do alienígena, que era um branquinho. E aí isso dá um quentinho no coração, uma nostalgia, porque era muito legal aquilo. E eu acredito que isso acaba caindo dentro da lei, porque seria proibido também, né? O meu era um amarelo, eu não lembro que bicho que era, e era uma febre nos camelôs venderem isso. Enfim, vamos voltar aqui para a história da lei. Essa proibição do uso vale durante as aulas, o recreio e os intervalos. A ideia é que realmente as crianças e adolescentes não usem os aparelhos na escola, com exceção de fins pedagógicos autorizados pelo professor e questões de acessibilidade, saúde e alguma emergência. Só que eu acho que é uma medida um tanto autoritária, porque eu lembro da nossa época, em escola, como em qualquer grupo social, você tem panelinhas. E as panelinhas tem a panelinha dos descolados, tem a panelinha dos nerds, e eu era dos nerds. Talvez essa lei esteja pensando numa questão de socialização das crianças. E naquela época a gente se socializava do nosso jeito. Tinha a galera do Game Boy, por exemplo. As pessoas ficavam ali jogando Game Boy juntos. Eles faziam batalha de Pokémon, ficavam mostrando o joguinho que comprou. E a gente não deixava de interagir e conversar por causa disso. A gente tava ali no nosso mundinho. E isso era no recreio e não em sala de aula. Agora, você
privar a criança de interagir de uma outra forma com um grupinho, eu acho que é um pouquinho autoritário, essa é a minha opinião. Eu acho que tem várias questões envolvidas aí, né? E agora o tema talvez esteja em alta por causa daquela série do Netflix, A Adolescência. Não sei aí se vocês já viram, a gente ainda não assistiu, mas já viu alguns comentários sobre isso. Eu acho que é uma questão, sim, de saúde e de responsabilidade mais dos pais do que da escola, porque a lei deixa tudo nas mãos da escola. Então, assim, é a escola que vai ter que tomar providência para que os aparelhos não sejam usados e não exatamente os pais. Então, acho que joga um pouco da responsabilidade para as escolas e tira um pouco essa parte da educação dos pais. Eu acho também que a gente era de uma outra geração, e a gente vai falar dos celulares que a gente já teve, e a comunicação é totalmente diferente. Então, por mais que tivessem os grupinhos que interagissem jogando, eu acho que hoje a possibilidade de você ficar interagindo com outras coisas fora daquele ambiente são muito grandes. Enfim, as escolas têm o papel de, além de monitorar esse uso, autorizar ou não, para fins pedagógicos, também vão ter que elaborar estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes, informando sobre os riscos, os sinais e a prevenção do sofrimento psíquico das crianças e adolescentes com o uso imoderado desses aparelhos eletrônicos. E aí, um momento curiosidade, como existe uma doença para pessoas que têm medo de aranha, por exemplo, e de cobra e de bichos, um medo assim imoderado, existe também uma doença que se chama nomofobia, que é o medo irracional de não ter o celular ou de não conseguir usá-lo. Realmente, acho que existem pessoas com transtorno já, e uma pessoa com a mente ainda não formada, como uma criança e um adolescente, acho que sim, tem mais riscos. Enfim, esse foi o contexto para vocês saberem da lei, e agora vamos para a parte boa, que é falar os celulares que a gente já teve, as experiências que a gente já viveu com os celulares. Então, o meu primeiro celular eu ganhei com 12 anos, no meu aniversário de 12 anos. Já faz uns anos aí, pelo modelo, vocês vão ver que já faz um bom tempo. Ele era um Nokia e, assim, era um sonho, porque todo mundo tinha celular. Todo mundo, entre aspas. Ele era um Nokia, vocês vão ver a imagem aqui. E, assim, pra que eu queria um celular? Não faz o menor sentido, porque o celular, ele só ligava, dependia de ter crédito pra ligar, ainda tem essa parte. E eu não trabalhava nessa época, não tinha o meu dinheiro, então meus pais que tinham que colocar o crédito. Celular de conta nessa época era caríssimo. Eu nem sei se tinha. No meu caso, lá em casa, acho que todo mundo tinha pré-pago, porque era meio inacessível ter um celular pós-pago. Enfim, ele tinha isso, tinha SMS e tinha o jogo da cobrinha, e acho que nem tinha outro jogo sem ser esse. Tinha o da vinha depois. Mas acho que esse primeiro não tinha. Bom, eu não lembro. Acho que era só o da cobrinha. Ou seja, pra que uma criança de 12 anos queria? Talvez acho que os pais que queriam mais dar um celular pra gente pra tentar ligar e saber onde a gente tava. E aí, assim, na sala de aula, a gente não usava o celular, porque não tinha muito motivo. Quando a gente queria se comunicar com os colegas da sala, acabava que o grupo de amigos era mais o grupo de amigos da sala, ou dos que moravam na mesma rua. A gente passava bilhetinho. Então, como a gente era um pouco nerd, a gente ou zoava alguém por meio de bilhete, normalmente o próprio professor, deixa pra lá, ou alguma pergunta boba, tipo, você fez o trabalho de não sei o que, de tal matéria, eram coisas assim. E aí a gente conversava mais nos intervalos. Durante a aula não era muito de conversar, só com bilhete, quando precisava. E internet, esquece, o Wi-Fi, então nem pensar. Então, internet acho que eu só fui ter no celular depois, quando eu tive um outro, e a internet era só de escada e no computador. O primeiro computador, sei lá, eu fui ganhar com uns 13 anos, 13 ou 14 por aí. Pelo que ela falou aqui, não tinha internet, só parecia que a gente vivia na selva. Era outra realidade no planeta, mas é isso aí. A gente era bem limitado de tecnologia naquela época. Eu acredito que se alguém dos anos 90 for assistir o nosso vídeo, vai ter recordações parecidas, porque você não tinha muito como se comunicar em sala de aula, a não ser que você fosse um baderneiro e ficasse perturbando na sala de aula. Mas se você era quietinho, você só tinha bilhetinho ou esperar a hora do recreio. No meu caso, eu era nerd
nerd, não era muito de conversar em sala de aula. E aí vieram os anos 2000 e eu comecei o ensino médio nessa época. Foi bem ruim, pra dizer a verdade, porque eu já estudava longe de casa. Acordar de madrugada e enfrentar pelo menos 2 horas de caminhada para chegar até a escola. No, God! No! Tinha que fazer praticamente uma viagem pra isso, não era legal não. Quem é do Rio de Janeiro, não sei se conhece, eu estudei na FAETEC e as nossas salas eram separadas por divisórias. E aí nessas divisórias que a gente passava recado pra outra turma. Isso era bem legal, porque dava uma curiosidade, sabe? Mas e aí, qual foi o teu primeiro celular? Bom, o meu primeiro celular não fui eu que comprei. Eu, na verdade, nunca quis ter. Achava isso um saco. Acho até hoje. Mas o meu primeiro celular foi um que meu pai arrumou pra mim, que ele tinha comprado pra ele, se eu não me engano, no Paraguai. Um celular da Hyundai. Olha que loucura. Eu nem sabia que Hyundai tinha celular. Pois é, um celular da Hyundai. E então, o meu pai arrumou esse celular. Ele tinha comprado outro lá. Primeira coisa que passou pela cabeça dele é: vou dar esse celular aqui pro meu filho. E aí o celular era um mega tijolo que vocês não têm noção. E é constrangedor, eu vou passar imagens aqui depois. Ele tinha uns 15 centímetros. Eu vou pegar uma régua pra vocês terem noção do que é isso. Se liga só, o celular era desse tamanho aqui, ó. Ou seja, quase do tamanho de um celular de hoje. Só que o bagulho tinha antena, tinha uma bateria. A bateria dele por si só já era um celular de hoje. Era uma época que os celulares estavam encolhendo. As pessoas estavam comprando celulares pequenos, tinha os Sony Ericssons da vida. O próprio Nokia tava pequenininho já. E tem até uma situação engraçada que, voltando da escola, minha mãe me ligou pra perguntar como eu tava. E eu atendi o telefone todo encolhido lá, me escondendo pra ninguém ver que eu tava com aquele trambolho na mão. Teve uma outra história engraçada, que a gente voltando lá da escola, novamente no ensino médio, eu tava com um amigo, e aí o nosso ônibus tomou assalto, e o meu amigo tinha um Motorola 120T. Ele teve que esconder o celular na meia. A gente se abaixou, ficou praticamente de cócoras no banco. E, por incrível que pareça, os caras não enxergaram a gente. E a última história é que, voltando sozinho da escola, o ônibus tomou assalto de novo. Na verdade, não tomou assalto, não. O cara sentou do meu lado. Eu acho que eu percebi que ele era esquisito. E ele sentou do meu lado e daqui a pouco ele começou a cochichar, falando sei lá o que. Aí, o que, cara? Aí ele falou pra tirar tudo da mochila e dar pra ele. Eu falei, pô, você tá de sacanagem, né, cara? Tu quer assaltar estudante pobre? É sério? Aí ele desistiu e foi embora. E eu fiquei mais velho ali com, sei lá, 22 anos e precisei finalmente comprar o meu primeiro celular. E aí eu comprei o Nokia 1661 e eu só comprei esse celular porque a gente começou a ficar junto e não tinha muito dinheiro naquela época. Eu tinha acabado de começar a trabalhar e comprei esse celularzinho só pra gente conversar ali por ligação e SMS. E aí, só por curiosidade, depois a gente foi avançando na tecnologia. E aí, no meu caso, eu tinha um Nokia que abria e aí ele tinha um visor na frente que era colorido. E acho que por dentro também era colorido, não era? Ele era todo colorido. E aí já era diferente, né? Porque a tela dele era colorida e ele tirava foto. Então, ele já tinha câmera e tirava foto. Depois eu tive outro Nokia, que é esse aqui rosa. E aí esse aqui acho que já tinha internet nele, naquele mesmo esquema de pré-pago e sei lá, acho que era, nem sei se já tinha G na época, ou se ainda era outra rede. Depois eu tive ainda um Motorola, esse aqui, que aí sim ele era... Ah, sim, esse rosa, ele já tinha o teclado, então já não precisava digitar com os números. Depois ainda tive um Motorola, que é esse aqui, aí ele era touch. E tinha TV, o que era muito importante, porque nessa época eu já voltava de trem da faculdade, se eu não me engano. Eu ainda fiquei com ele um bom tempo, mas eu voltava de trem e aí assistia a TV nele, ele tinha uma antena que conectava e aí dava pra assistir a TV lá nas mais de 1 hora que eu ficava em pé no trem. E aí depois finalmente a gente comprou um celular igual, que foi o Moto G2. Moto G2, 2014, compramos no lançamento e foi caríssimo. Depois disso, o teu ainda tá aí, não é aquele? Ou é outro? O azul?
ele ainda tem esse. E aí ele ficou ruim. O meu foi roubado e eu fui obrigada a comprar um outro celular. Eu acho até que na época eu peguei o rosa, esse Nokia rosa, botei o chip e fiquei um tempo usando ele, mas ele já tava com defeito. Então eu fui obrigada a comprar outro. E aí foi um Xiaomi, esse aqui. E aí depois dele, ele começou a ficar ruim também. Foi perdendo lá as memórias, sei lá, não sei explicar. Ele ficou ruim também e aí eu fui obrigada a comprar outro. Ou seja, no nosso caso, a gente só troca de celular quando a gente é obrigado. Depois do Nokia 1661, eu só tive o Moto G2. Eu fiquei muito tempo usando esse celular, porque eu troquei o Android dele, fiz um monte de coisa. Eu usei por muito tempo esse celular. Eu acho que eu usei esse celular até antes da pandemia, sacou? Até que ela falou assim, ai, não dá mais, compra um celular. E eu comprei um Xiaomi. Fiquei muito feliz com o celular e eu pensei nesse celular em comprar pra produzir conteúdo. Só que aconteceu dele estragar um ano depois. E nessa a gente perdeu um monte de foto boa. Faça um backup. Celular hoje em dia não é feito pra durar. Você não vai ter mais um Nokia que consegue quebrar um carro. Antes de ter o Moto G, o meu avô chegou a me dar um celular que ele não se adaptou direito, que foi o Nokia C02. E era um celular bem legal, já tinha joguinho mais interessante. Ele era colorido, mas também era um celular de linha chinfrim. Então, eu só tive celular chinfrim, com exceção do Xiaomi. E agora eu tô pra comprar esse novo aí, que eu acredito que vai ajudar bastante a produzir conteúdo aqui. E é isso, gente. Essa foi a nossa experiência. Voltando lá ao tema da lei, a gente não tem filhos, então a gente não sabe como que tá essa nova geração. A gente não convive muito de perto, por enquanto, né, com nenhum adolescente. Mas, assim, se já gera ansiedade na gente que trabalha e aí, às vezes, tem que usar o celular pro trabalho, tem essa cobrança de ficar o tempo inteiro online, imagina isso na cabeça de uma criança, de um adolescente. Fora que, ligando também aí ao tema da série da Netflix, da adolescência, os pais tentam proteger os seus filhos de pessoas mais, enquanto ali eles estão vendo nos ambientes. Mas o celular, ele te abre uma infinidade de possibilidades. Assim, na nossa época, essas possibilidades eram menores, elas já existiam. Na nossa época, já tinha a possibilidade de entrar em chats. Imagina hoje em dia que tem as redes sociais com infinitas possibilidades e até jogos que você tem todo um mundo ali de pessoas que seus pais não fazem nem ideia de com quem você tá falando. Na nossa época já tinha isso, eu acho que agora as possibilidades aumentam. Acho que qualquer jogo de interação social, o mínimo que seja, já é um risco, porque pode ter qualquer um ali. Você não tem como controlar os ambientes. Fisicamente você ainda controla onde seu filho pode ir, mas digitalmente não tem como. Então, eu acho que a lei, apesar de ser autoritária, eu acho que pra mim tá ok. Só que eu acho que a responsabilidade maior é dos pais e não pode ser só da escola. Você tá ali protegido no ambiente escolar, mas em casa, se a criança tem acesso liberado, então acho que dá no mesmo. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês acham dessa proibição e qual foi o primeiro celular de vocês. A gente tá curioso pra saber. E é isso, gente. Valeu, falou. Tchau!